E boa noite a todos. Estamos aqui chegando para esse momento tão especial, tão esse encontro com tanta história, com tanta vivência, que deixa a gente de coração, né, farto de amor. Então, boa noite, meus amigos amados que estão chegando aqui nessa live. Temos a honra de receber, é a vez das mulheres hoje, né, Abiro? Fala aí. Ele vai apresentar a nossa amiga. Antes de apresentar, Dívia, não está aparecendo ali na janela para mim, só Ela vai o nome. aparecer já já. Vem, Ah, Nina tá. Jana, Tá venha, bom. Nina Jana. Então, cadê? Ah, Ei, agora sim. Não podia apresentá-la namastê. Margarida. sem, não podia apresentá-la sem estar presente. Bem-vinda, Niranjana. A gente Obrigada. tá fazendo a 16ª edição do Histórias com o Osho. E uma pessoa vai indicando a outra. A gente recebeu, eu não conhecia vocês, né? O Bhaskar já tinha escutado a história das entrevistas e tal. E você recebeu a indicação imediata também, por tudo que a gente vai conversar aqui hoje, que eu não vou antecipar. Só quero dar as boas-vindas. Vai ser um grande prazer conversar com você aqui. O prazer é todo meu. Estou super emocionada de estar aqui com vocês, de estar aqui nesse espaço. Eu vi algumas das outras conversas e cada uma delas, nossa, né, a gente fica cheio de energia, muito lindo. O Osho presente total. O Abiro falou que é uma espaçonave que leva para o planeta Osho. Você acha que é isso também? É isso, total, Nossa Senhora, total. Muito Aproxima um lindo. pouquinho mais da câmera para a gente te ver. Isso aí. Um monte de gente Ó, chegando aqui, viu, gente? Um monte de gente a gente querida. fica aguardando aqui as pessoas entrarem, né? Vai aí, Dívia. Vamos começar com um clássico. A pergunta que todo mundo tem curiosidade, eu acho muito interessante, porque vai te inserindo no contexto histórico, né, da sua vida. E como foi, e onde foi que o Osho, né, te pegou, ou você pegou o Osho, enfim. Ai, Como foi que aconteceu? Como foi essa então, história? poxa, foi assim, a primeira vez que eu ouvi falar no Osho foi em 78, 79. Eu nessa época estava morando em Goiânia e tinha um grande amigo que chegou em casa em estado de graça total e êxtase, tinha conhecido o Osho, e esse amigo é o Chandrodaya Lula, que mora aqui em Alto Paraíso, foi também das primeiras pessoas alternativas que veio para cá. E esse amigo sempre foi um amigo muito querido. Ele era meu amigo desde que eu tinha 13 anos e eu levava ele muito em conta. E ele um total apaixonado e tal. Mas, naquele momento, a gente, né, era a época da ditadura militar enfim, de alguma maneira, era muito mais ligada na questão política. Então, assim, eu não soube captar, eu não soube entender naquele momento o que era. Era só uma coisa legal, assim, mas não era nada que me pegava realmente. Claro, de lá em diante, eu fui o tempo todo, né, boa parte dos meus amigos e tal,
vários deles tinham se tornado sannyasis, e até que aconteceu uma coisa, eu trabalhava no jornal, no Correio Brasiliense, quando o Bhaskar fez aquela primeira entrevista com o Osho. Então, o Bhaskar estava no Oregon e eu não conhecia o Bhaskar, e eu estava no Correio Brasiliense. E aquela entrevista, então, reverberou demais e as pessoas... enfim, várias pessoas ficaram putas, né? E eu, como repórter da editoria que publicou a entrevista, né? Como repórter fotográfica, né? Eu fui fazer repercussão com os atores que estavam indignados, né? Então, com o padre, com o político, e aí... E logo depois, eu não me lembro exatamente quanto, mas assim, um mês depois, talvez, aconteceu toda a história lá da Sheila e do Osho ser preso e tudo. E foi tudo muito rápido, né? E aí, um dia eu estava andando na redação do Correio, estava saindo para fazer uma pauta e o Bhaskar, então, estava sentado numa mesa, né, todo de vermelho, com mala e tal. E então a gente se olhou nesse momento, assim, a gente não esquece esse olhar, né? Mas, enfim, eu passei, ele tinha ido... Porque o Osho ia fazer uma viagem ao mundo e o Bhaskar, então, ia acompanhar ele nessa viagem. Então, ele foi no Correio acertar, né, como o Correio ia receber essas matérias, as questões de grana e tal. Mas aí o Bhaskar mudou para o Rio e 6 meses depois a gente se encontrou de novo na redação. Ele veio trabalhar na mesma redação que eu. E a gente foi colega de trabalho durante um tempo, até que a gente se apaixonou, assim, loucamente. E aí, um dia... E foi incrível, porque através do Bhaskar e do amor que o Bhaskar tinha pelo Osho, eu fui me apaixonando pelo Osho de maneira irreversível. E um dia eu cheguei na casa dele e ele abriu a porta para mim, mas estava tocando uma música e tinha uma foto do Osho na parede e o Bhaskar estava dançando para aquela foto. Aí eu sentei no sofá e fiquei olhando o Bhaskar dançar para aquela foto, né, inteiro, tão lindo, e aquilo me tocou assim em lugares muito inesperados, assim. Eu fiquei tomada de amor pelo Osho através da dança do Bhaskar. E aí, mesmo assim, eu não me tornei sannyasi naquele momento, né? Mas, enfim, eu já estava perdidamente apaixonada. E aí a gente... Enfim, aí a gente ficou junto. E eu lembro, uma vez, tinha um jornal que o Tasso de Castro editava. Como chamava aquele jornal? Era um jornal alternativo que veio com uma matéria super grande, linda, sobre o Osho. E eu lembro o Bhaskar num momento de, assim, né? O que eu estou fazendo aqui? De repente, esse cara está no planeta, o Osho está no planeta no mesmo momento que a gente, e eu estou aqui, né? Assim, e ele falou, é como se você está no mesmo tempo que Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca foi uma referência muito forte para mim, mas eu entendi o que isso significava, né? Exatamente. E nesse momento, então, eu senti que era isso mesmo, que, né? Como é que a gente pode não estar no mesmo lugar que o Osho, né? E aí, logo depois disso, essas coisas mágicas que acontecem,
a gente pensou, então, né, eu pensei, não, então por que a gente não vai para a Índia? Mas aí Bhaskar tinha acabado de pegar ele era o diretor de cultura de um jornal e tinha 1 mês, 2 meses no trabalho só, então não tinha direito a férias, nada disso. E, enfim, e a grana, e era naquela época da inflação, que a inflação, cada semana o dinheiro mudava e tal, né? Mas aí a gente, então, um dia sentou e aí eu falei, não, vamos fazer as contas, vamos ver se não dá. E aí a gente fez as contas e a grana dava totalmente para ir para a Índia. Mas aí tinha a questão do trabalho, né? E aí o Bhaskar, então, foi falar com o chefe dele e foi incrível, porque o cara dispensou ele, quer dizer, deu esse tempo para ele, não considerou esse tempo férias, é como se fosse um tempo de trabalho, e realmente a gente fez mesmo, a gente trabalhou também. Mas, enfim, a gente ficou 40 dias num trabalho recente. Então, essas coisas incríveis que acontecem, né? Os caminhos se abriram, né? Totalmente. E aí a gente foi para a Índia e todo o processo com essas coincidências, né? Essas mágicas, né? A gente chega, a gente estava indo por Roma e quando chega em Roma tem uma greve das pessoas da aeronáutica e aí a gente tem que ficar em Roma com tudo pago pela Alitalia, e aí é maravilhoso também, e aí, sabe, todas as coisas são presentes chegando assim. E aí quando a gente chega em Puna, super impactante para mim também, porque eu lembro a gente chegando no ashram e a minha sensação toda de que o clima mudou, né? Como se tivesse um ar-condicionado gigante, né? Naquele espaço, assim, como se você estava entrando então num universo paralelo mesmo, físico. E eu não sou uma pessoa enfim, que vê luzes azuis e coisas assim, mas tudo para mim é muito concreto, muito físico mesmo, né? Sim, sim. E impactada com essas coisas todas. E aí a gente, então, tem tem todas aquelas coisas para fazer, e aí eu acho que no segundo dia a gente pôde ir no darshan, e foi muito, muito lindo, tudo muito forte, tudo muito, mas muito em casa. Ao mesmo tempo, eu me sentindo muito em casa, era aquele lugar mesmo, né? Era aquele lugar no mundo que eu queria estar. Uau. E aí o Osho... Aí a gente fez contato, o Bhaskar fez contato com a assessoria de imprensa, e assim, eles abriram absolutamente tudo, assim, de uma maneira tão fácil, né? Então, a gente falou com a assessoria de imprensa, no dia seguinte eu já ia fotografar o Osho, e não, foi assim, e aí e o plano era, ele descia lá atrás, né? Então eu ia lá atrás e eu tinha toda uma coreografia que eu tinha que fazer, eu tinha que esperar ele descer do carro. Aí, junto com a pessoa que esperava ele descer do carro, é aquela menina, a Biru, que ria muito, que dava umas gargalhadas. Como eu é o sei nome quem dela? Eu sei quem é, uma sensitiva, uma sensitiva. Como é que... Lembra? Quem que lembrar aí, Uma fala. americana, eu falei Sedona. Na época que... Nas fotos que eu te esqueci mandei até o tem nome essa dela. foto. Daqui a Na hora pouco... que o Osho...
Sim, ela Daqui está a lá pouco numa das vem. fotos, eu sei quem é. Isso. Daqui a pouco vem. E aí ele desceu do carro, né? Fez um namastê para ela e olhou. E na hora que ele fez o namastê para mim e olhou, aí eu já não sabia direito mais o que fazer. Aí essa coisa de fotografar começou a acontecer no automático, né? Porque tem um automático que acontece assim. Claro. E eu continuei seguindo bem direitinho a coreografia toda, né? Ele entrava, eu esperava ele entrar, aí eu entrava agachadinha, aí eu fotografava ele fazendo um namastê, né, para as pessoas, eu aqui. Aí na hora que ele virava para o outro lado, eu podia sentar no meu lugar. E aí ele voltava e sentava. E eu já estava completamente assim, completamente, enfim, né? Totalmente em outro espaço. Quando falta a E palavra, a aí, gente entende. é, Inominável. exatamente, inominável. E aí tinha uma menina muito querida, e eu não me lembro o nome dela agora, que trabalhava brasileira, que trabalhava na assessoria de imprensa e que tinha a função de de cuidar para que eu não me excedesse, eu acho, né? Assim, E aí eu sentei, ela estava atrás de mim e claro, eu fui lá para fotografar, então, estando nesse outro espaço, eu estava fazendo tudo bem direitinho, estava lá fotografando e tal, tinha 2 câmeras e tal, e muda de câmera e tal. E eu acho que era a primeira vez que ela fazia isso também. Então, cada vez que eu ia fotografar, ela me segurava para eu, para eu não fotografar. E aí eu Que dureza! sabia direito o que fazer. E aí, de novo, eu ia fotografar e ela segurava. E aquela coisa assim, aí teve uma hora que eu olhei para ela e falei, pelo amor de Deus, me deixa fotografar e tal. Isso, hoje, lá na frente, eu aqui na primeira fila, ela na segunda fila, e eu tendo que virar e pedir para a pessoa, enfim, e tudo isso acontecendo, mas tudo isso era muito assim, né? Claro. E aí, quando terminou, na hora que o Osho, então, joga a gente na guiberiche, né? Naquela hora. Na hora que eu comecei a fazer a guiberiche, foi impressionante, porque era uma revisão de vida, assim, né? Os flashes, assim, porque o que acontece? Eu tinha pedido sânias, assim, no meu coração. E aí, todo o meu condicionamento político, intelectual e não sei o quê, né? As pessoas que representavam né? Enfim, representavam as pessoas que podiam não gostar ou achar engraçado. Sim. E tal. Então, cada pessoa dessa apareceu e ia embora, aparecia e ia embora, e aparecia e ia embora. Mas foi muito engraçado, porque eu jamais esperaria acontecer uma coisa dessa. E aí, quando terminou aquilo, eu estava totalmente livre, totalmente dele, né? E nele, enfim. Então foi assim. E aí, Nossa Senhora. Deixa eu só situar um Aí eu pouquinho. pedi sangue. Situar um pouquinho. Isso foi em Puna 2, 1989, que você me relatou, né? Exato. Deixa eu explicar um pouquinho para quem está nos assistindo e não conhece, que ela referiu a Gibberish. O Osho, ao final de seu discurso, né, sua palestra, seu encontro, ele contava piadas
as pessoas... Ele dava uma ordem a um músico baiano que tinha na banda lá, que tocava sempre antes dele chegar, e depois que ele ia embora, ficavam tocando, as pessoas dançando, etc. E o Osho dava um comando para o Nivedano bater um tambor e as pessoas começavam a fazer o Gibberish, que é uma meditação ativa com sons sem sentido. Depois ele dava outra ordem para o Nivedano bater no tambor também e instruir as pessoas a ficar com o olho fechado. E aí ele começava a conduzir as pessoas para o centro de si próprias. Assim, é uma coisa muito linda. Batia outro tambor, a gente se jogava para trás. Eu não sei se você passou por isso também com as câmeras ali, tudo junto, como é que foi, porque às vezes você jogava para trás, tinha uma cadeira, o negócio ficava muito desconfortável, você não podia mexer. Aliás, o Bhaskar relatou um episódio de vocês lá, que passaram um aperto, né? Mas rolava essas coisas. A gente vai querer saber daqui a pouco essa história. Mas aí você tomou Sannyas no dia seguinte ou você já tinha pedido nesse dia? Aí, como é que foi? Para mim, esse dia foi o dia que eu pedi, né? Eu pedi no meu coração. E no dia seguinte eu fui formalizar o pedido. E aí eu pedi, aí chegou meu nome, e aí tem outra história também bonita com isso, louca assim, né? Eu fui, então, receber meu nome. Quem me deu o meu nome foi essa mulher que ri muito, que eu esqueci o nome dela. Não é aqui, Vito? Estão falando não, aqui? É Avirbhava, não, como é que é? Avirbhava, eu acho que é o nome dela. Enfim, ela. Aí ela me ela que me deu a carta, o nome, e eu achei o nome tão bonito e tal. E foi engraçado, ela ficou um pouco surpresa quando ela leu o nome. Até hoje eu lembro disso, mas eu não tenho ideia do porquê. Aí a gente saiu, eu e Bhaskar, e tinha um lugar onde as pessoas ficavam jogando tarô, né? Assim, tinha alguém que jogava um tarô e tal, perto da loja. E aí eu sentei lá, e aí eu então fui. O cara estava lá, eu pedi para ele jogar então um jogo de 4 cartas. E aí, nesse jogo, ele falou: você agora está tudo incrível, mas você, assim, bem breve, vai ser jogada numa coisa um pouco negativa, de negatividade e tal. Eu falei, e eu estava me sentindo maravilhosa, assim, né? E aí chegou uma pessoa que não era uma pessoa que eu simpatizava muito. Assim, na verdade, eu não simpatizava com a pessoa, mas o que é uma coisa muito rara, assim, porque eu costumo simpatizar muito com as pessoas. E aí alguma coisa estranha em mim, né, e tal. E aí esse cara sentou do lado, e aí ele falou: você recebeu seu nome? Falei: recebi. Aí ele falou: qual é o seu nome? Aí eu falei: Anandi Niranjana. Aí ele falou: eu também sou Anandi. E aí, quando ele falou isso, uma bobagem dessa, meu ego estrebuchou de uma maneira, entende? Assim, foi uma coisa tão louca. E porque o que me impressiona é como todos esses processos, assim, como coisas tão pequenas e banais podem fazer um serviço tão bem feito numa pessoa, né? Verdade. E aí, imediatamente, eu fui jogada primeiro, assim, numa sensação de que eu não queria ser da mesma família dessa pessoa que eu tinha antipatizado tanto. Natural, e, na verdade, depois, o que foi forte foi essa sensação da troca de nome mesmo, entende? Isso foi um efeito para mim, assim, naquilo que foi incrível, maravilhoso na hora que eu recebi. Nesse momento depois, foi assim
um vórtice, assim, onde eu tentava me segurar em alguma coisa, eu não conseguia. E aí, depois eu de noite, né, deitada com o Bhaskara, eu falava: me chama de Mila, me chama de Mila. que é o meu nome profissional, né? E aí depois as coisas foram de novo assentando, né? E essa mágica continuou, toda essa mágica continuou, né? Todos esses processos tão fortes e era assim como se a sorte tivesse o tempo todo disponível, né? Como se todas as coisas mais improváveis acontecessem, como foi muito incrível mesmo. A palavra eu acho que é mágico mesmo. A gente fica meio econômico para usar a palavra mágico, mas é isso mesmo. Não tem outra palavra assim. Uau, que forte, né? Que forte, cheio Foi muito forte. De emoções aí acontecendo, né? Eu faço ideia, eu fico aqui que não tive lá, mas eu faço ideia, assim. Mesmo quando a gente faz grupo e tudo mais, também a gente fica, né, com as percepções todas alteradas, né? E eu imagino que lá, naquele momento todo, deveria ser nossa, uma Nossa, loucura. não, De muito louco. emoção, E assim, assim, de sensibilidade, de percepção, sei lá. muito. E assim, é incrível porque, por exemplo, eu não falava inglês. Eu falava assim, eu não posso dizer que eu falava o básico, porque eu não falava o básico, né? Era yes, no, essas coisas assim. E eu assistia os darshans e eu entendia as coisas, assim, sabe? Eu entendia os discursos. Claro, o Bhaskara estava do lado, eu perguntava uma coisa que era muito importante, que eu sabia que era muito importante, que eu realmente não tinha entendido, mas era incrível porque eu entendia tudo o que né? Depois eu batia com o Bhaskara, eu entendia tudo que era para ser entendido, né? E o incrível é que, assim, de novo, o que eu sinto como, né, um presente, um milagre, é que foram essas sincronicidades constantes, né? Então, eu lembro, né, a gente era jornalista e eu lembro um darshan que que o Osho então conta a história de um sannyasi dele que estava lá, acho que o nome dele era Krishna. A Biru deve lembrar disso. E ele diz que, então, esse sannyasi fala para alguém que fala: meu mestre é muito mentiroso e eu sou igual a ele, uma coisa assim. E o Osho fala, então, que nunca na vida contou uma mentira. E faz o cara se levantar e pedir desculpa para a audiência toda. E o cara, então, se levanta e pede audiência... desculpa para a audiência toda, e aí ele faz, então, todo um discurso onde ele fala muito do jornalismo e fala muito e isso muito em conexão, porque eu vivia dentro de um espaço de jornal e era verdade, eu sabia, né? Então, não sei, todas as coisas tinham muito a ver comigo, assim, né? Eu estava ali naquele momento e tudo tinha a ver com a minha experiência, com coisas que eu vivia, e aí, e de repente, isso tem um apogeu nesse sentido, né, das histórias, das sincronicidades e das conexões com a minha vida, né, com os meus condicionamentos, com as coisas, né? Essa quando então chega esse grupo da TV russa para fazer
um documentário sobre o Osho. Tinha tido um grupo da TV, de uma TV australiana, e depois, então, tem esse grupo da TV russa. E aí o Osho começa, então, a fazer essa série de discursos que veio a dar nesse livro que o Abiru comentou Na live do na Bhaskar. entrevista com o Bhaskar, que é o Zen Fire, Zen Wind. E muito louco, porque eu tenho, no meu condicionamento familiar, né, na minha vida, assim, meus pais eram comunistas, de verdade, assim. Então, na época da ditadura militar, a minha casa era uma casa onde, de vez em quando, chegava alguém que chamava Sérgio, depois, 2 meses depois, ele voltava, mas o nome dele não era mais Sérgio, o nome dele era Osmar, e aí 2 meses depois ele voltava, ele era Raul, e a casa, e eu tinha muitos irmãos, e a gente, às vezes, se rebelava, né? Falava assim, não é Raul, é Osmar! E era uma situação delicada, porque, enfim, né? Porque os pais estavam escondendo pessoas que estavam fugindo né? Sim, sim. Enfim, mas o fato é que eu tive uma família maravilhosa, assim, uma família. Meus pais eram artistas e geniais e muito livres, muito relaxados, muito amorosos e muito compreensivos com as diferenças. E então eram pessoas fáceis de amar, né? Sim. E então você, ao mesmo tempo, tudo o que era apresentado por eles era muito fácil de eu digerir, e que foi, inclusive, quando eu ouvi falar o Osho a primeira vez, era o que me pegou, né? E aí, de repente, vem o Osho e começa a fazer os discursos, e brilhante, né? Absolutamente brilhante. E aí ele foi super bonito, porque aí ele contextualiza tudo, né? Do ponto de vista histórico, e fala, então, que foi né, essa experiência incrível, que tinha que tomar, que muita gente se sacrificou por causa dessa experiência, né? Quer dizer, foi muita gente morreu, muita gente, e que de repente não se podia, naquele momento, jogar fora essa experiência por Mac Chicken Burger, não sei o que lá e tal. E aí que a proposta dele era que, então, Gorbachev fizesse Marx dançar de mãos dadas com Buda na União Soviética, porque Buda era sozinho muito chato, e Marx sozinho era também, né? E aí isso bateu muito forte em mim, porque isso, né, foi muito impressionante que eu tivesse ali naquele momento. E, claro, isso foi pontual. Depois disso, todas as outras coisas se abriram, né? E é incrível, porque se abriram de tal maneira que, acho que para todos nós é assim, né? Qualquer coisa que a gente lê do Osho, ela faz ela faz um sentido em tudo, né? Em tudo. Mesmo que ela seja absolutamente contrária do que você leu há uma semana atrás. Ela é inteira em si, né? Então... Eu tenho uma coisa aqui para compartilhar. Vai falando, Abílio, enquanto eu vou botar. Não, então, é o ponto que eu... A gente está na sintonia. A gente estava só esperando essa semana chegar nesse momento. A gente está meio ansioso, eu acho. Diana, você referiu fotos com o Osho no Buda Hall, mas tiveram outras fotos também. E outras experiências, né? Queria que você contasse para a gente
Como é que foi encontrar esse ser assim, nessa intimidade do jardim dele? Ai, meu Deus do céu, foi a coisa mais linda do mundo. A gente, a gente foi fotografar. Eu estava fotografando, nesse momento, eu estava fotografando, tinha um fotógrafo italiano que fotografava o Osho também bastante, e tinha a equipe de TV, de televisão australiana também. Aí o Osho chegou e né, tão lindo no jardim e Deixa eu sentou só nessa pedir uma cadeira. coisinha. Vamos desligar Uhum. nós os vídeos, porque aí fica a tela cheia com a imagem, com as imagens. Ah, maravilha. Tá tudo... Mas deixa o áudio para a gente ouvir, mas pode desativar o vídeo, que daqui a pouco ele some. E eu acho. Tá bom. Vamos testando. Diga lá, fala aí. Chegou lindo. Então, chegou lindo, aí a Nando, secretária, estava com ele, aí ele sentou, e ele ficou lá sentado, um rei, né? Totalmente relaxado e a gente fotografando assim loucamente e tal. E aí, de repente, ele fechou os olhos. E aí a gente fotografando também loucamente quando ele fechou os olhos e ele não abria mais os olhos, ele continuou com os olhos fechados. E isso eu não tenho ideia de quanto tempo isso demorou, 15 minutos, 20 minutos. Foi embora, totalmente, assim. E aí a Nando teve uma hora que chamou ele, aí ele abriu os olhos. Então, aí depois ele se levantou e foi andando pelo jardim, e a gente foi andando pelo jardim junto com ele, e a coisa mais linda do mundo. E aí são as fotos do Darshan. Essa daquele que ela ficou te segurando? Não. Eu não sei se é exatamente, porque eu fotografei vários dias. Então, pode ser que seja. Mas depois que eu pedi para ela relaxou um pouco. A Nando, a Sarito, que era a assessora de imprensa, também viu. Ela estava perto, aí ela também pediu para ela parar. Mas imagina, você tá bem na linha de frente dele, né? E aí, então, quando ele fala para frente, ele né? Você está ali, os olhos em cima de você. Então, assim, né? Vou até parar nessa foto aqui, assim, porque é tão expressivo esse olhar dele, né? Exatamente. E aí, energia, né? Imagina. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Naquela foto anterior, que ele está de perfil, essa uma que você acabou de passar, essa série é quando aconteceu a coisa do coco. Ah! O xixi. Ai, exatamente. Socorro, né? Imagino. E foi um dia que ele falou umas 4 horas. Foi o dia, quer dizer, não, ele falou umas 3h30, no dia seguinte ele falou 4 horas, mas era interminável e, meu Deus, mas foi demais. Foi maravilhoso também. Né? Bom, vamos voltar o vídeo Exatamente. Aqui. A gente volta os vídeos e aí volta a aparecer. Iniciar vídeo. E aí, na verdade, eu acabei não mandando para vocês uma foto. Aconteceu o seguinte, uma vez eu fiz toda a cópia no papel. O teu vídeo está desligado ainda? Vê se você consegue ligar para a gente poder... Aí. Diga tudo. Eu estava contando que eu não mandei para vocês, porque tem uma série de fotos que eu fiz. Teve um dia que eu fui para a casa dele para fotografar. O combinado era, eu ia fotografar ele saindo de casa, entrando no carro,
eu e o fotógrafo italiano. Aí ele ia pegar o carro, ia para o Buda Hall, ele ia entrar pela frente e eu ia entrar por trás, ia fotografar toda a audiência e ele lá na frente. E aí né, você tira o sapato e tal. E aí ele saiu de casa, lindo, rindo, aquele jeito, e olhando com uma doçura, com uma simpatia, com uma generosidade assim tão grande, assim, porque o Osho, né, né, assertivo e forte, mas uma gentileza assim, sabe, tão grande. E aí ele saiu, entrou no carro, e aí eu tinha que correr então para pegar ele entrando. Nisso que ele saiu, eu só tinha o meu equipamento e eu tinha deixado o flash em casa, porque o flash no hotel, porque cadê meu papelzinho? Eu tinha deixado o flash no hotel porque ele tava, o pessoal dizia que ele estava com problema nos olhos. Vai na mão mesmo, minha filha. Então a luz do flash. Ai. E então aí não podia usar flash, a luz do não podia usar flash porque prejudicava os olhos dele. Então eu deixei o flash em casa porque eu queria estar o mais leve possível, né? E aí quando ele saiu, ele entrou no carro, saiu do carro, e o carro vai bem devagarzinho, eu peguei o meu equipamento e saí correndo atrás do carro. E estava eu e a Sarito, que era a assessora de imprensa. E nisso que eu estava correndo desesperada atrás do carro, o carro parou. E aí a Nando veio assim, um pouco assustada, falou: o Osho disse que você pode fotografar ele em inglês, né? E a Sarito, então, ele falou que você pode fotografar. Aí eu fui correndo para o carro e eu estava sem flecha, a única luz que tinha era dentro do carro. E aí eu não sabia se eu jogava a câmera no chão e caía aos pés dele. Eu não sabia o que fazer, mas aí o automático estava lá fotografando bem direitinho, né? Profissional. E fotografando. E aí ele olhou para mim e falou: "You can use the light." Que eu podia usar o flash, né? You can use the light. E eu não entendi, e aí a Sarito falou: the light, o flash. E aí eu, sem saber falar inglês, flash, hotel, e tentando explicar para o Osho que eu não tinha o flash, que o flash estava no hotel, mas flash, hotel, e não sei o quê, e desesperada. E ele olhava para mim e falava: you can use the light. Do mesmo jeito, ele continuou falando. E aí eu completamente, assim, continuei fotografando. E é incrível, isso é impressionante, como é que a gente realmente tem um lado seu que funciona independente de qualquer coisa, né? E aí essa coisa funcionou independente de qualquer coisa. Mas foi assim, e ele falando isso, né? Você pode usar o flash, você pode usar a luz, e numa gentileza, numa doçura tão grande, e foi muito, 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 assim, é isso que eu digo, né? É isso que eu fico impressionada, assim, sabe? Com como que alguém é tão, né, tudo e ao mesmo tempo consegue ser tão absolutamente gentil, né, com alguém, né? E aí é lindo. E aí as fotos ficaram super bonitas, assim. E eu tenho essas fotos em papel. Eu tenho uma dessas fotos em papel, mas quando o Vireste esteve no Brasil, eu
eu mandei copiar todas as fotos que eu tinha feito para ele, em preto e branco, e depois, assim, que eu me toquei que o laboratório tinha perdido esse filme, exatamente esse filme, mas aí por isso eu não mandei para você essa foto, mas eu vou mandar ainda. Que delícia. Vou reproduzir. Niranjana, você referiu o Vireste, né? O Vireste fez uma foto com o Osho um mês antes do Osho abrir as asas e voar. E eu vi um relato disso, que ele falou que o Osho estava um fiapinho, assim, que ele tocou a mão na roupa e a roupa afundou, assim, sabe? Você teve essa mesma sensação, que ele já estava magérrimo, aquela roupa cheia daquelas, né, aquelas coisas, era de uma fragilidade imensa, e ao mesmo tempo, se fosse escutar esse homem, era um leão. Né? Era impressionante. Impressionante. Era exatamente isso. Eu fiquei muito impressionada, porque e é engraçado, porque as primeiras fotos que eu vi do Osho, lá no começo, o Osho parecia até um pouco, né? Ele era mais cheinho, assim, as primeiras fotos que eu vi dele. Uhum. E mesmo nas fotos que eu fiz, né? Ele não parece ser... Mas ele andando, quando a primeira vez que ele chegou, desde a primeira vez que ele desceu do carro, que é muito diferente do impacto que você tem quando ele entra no auditório. A sensação que você tem que, fisicamente, ele é diferente no auditório do que fora do auditório. E é engraçado porque eu estou realizando isso aqui agora, com essa pergunta. Porque ele descendo do carro, ele era isso, e andava de um jeito delicado também, o andar dele era delicado e gentil também, né? E ele, quando chegou no jardim também, muito magrinho, assim, com aquela roupa também, muito delicado, muito... A sensação era que era delicado, que era frágil, né? Que era né? Enfim, é como se não tivesse completamente aterrado, não sei, era alguma coisa assim. Eu acho que não estou encontrando a palavra. Para assim mim é bom quando a gente não encontra a palavra. E é engraçado que eu acho que eu acho que nessa foto que você está falando, eu acho que eu conheço essa foto do Vireste com ele. Eles estão de mãos. Eu lembro de uma então, foto do Vireste com ele. Isso. E o Vireste, ele está com os pés né? E o Vireste, os dedos dele estão em garra no chão. É essa foto? Não sei. Eu tenho a foto, a capa da revista da Human University. A revista chamava Free State. Eu encontrei essa semana que essas lives estão me fazendo remover arquivos e coisas. Encontrei essa foto. E o Vireste narra isso, né? Que sentiu que o Osho estava indo e ele teve um impulso e correu para Pune. E eles tiveram esse encontro porque a ligação deles era uma coisa. Né? Então, é muito... esse encontro seu com o Osho, né? Essa oportunidade de relatar, de ver aquela figura tão frágil. E esse momento que você relata são as últimas falas dele, na verdade, que geram 3 livros. Um sobre o cristianismo, que foi um encontro com os seminaristas foram lá, e ele lascou o pau na toda a instituição, na história, na Idade Média, nas mulheres que foram queimadas, e começou, e virou um livro. Depois essa, eu não sei qual que veio antes, daí essa do TV russa, que virou o livro Comunismo, Zen Winds and Fire, e depois o último livro, que era o Zen Manifesto, todos os discursos enormes que ele... Eu não sei se vocês estavam lá quando veio o recado para a gente, alguém começou a reclamar que ele estava falando demais, e a Manisha, ao microfone, deu o seguinte recado do Osho. Ele falou o seguinte, que
as pessoas estão reclamando que ele está falando 4 horas. Então, ele é o seguinte, hoje pode ser que ele fale até amanhecer. Se você não estiver A gente estava. preparado, você pode levantar e ir embora agora. E como o Bhaskara falou, não tem esse negócio de levantar no meio. Você não consegue. Até porque se você fizer isso, te dá um gancho de vários dias, você não ia poder ir. Ah, é? Tinha uma. Tinha isso. E eu só imagino o seu aperto. A bexiga cheia de a coco. Bexiga cheia. De água de coco. Eu soube de gente que fez xixi nas calças mesmo lá. Pois é, eu fui fazendo, eu estava menstruada, então eu pude ir soltando aos pouquinhos. Mas isso não adiantou nada. Isso eu acho que foi até pior, porque aquela sensação de incompletude total. Não consegue relaxar, né? Dá uma tensão. É verdade. Você não para de aquele pensar. Negócio de cair para trás. Aquele negócio de cair para trás. Não, meu Deus do céu. Agora vai. E nesse dia, a gente estava na segunda fila, a gente não estava na primeira fila. Então, a gente caiu para trás e alguém caiu em cima da gente. Então, foi assim. Eu lembro disso, de que eu falar que uma vez eu caí, sabe, as pessoas iam cada um com a sua almofada ou a sua cadeirinha. Tinha muita gente. Quem ficava mais tempo já ia pegando as manhas, né? De como aguentar aquele discurso longo, levava a sua cadeirinha, podia escorar as costas e tal, porque não, todo mundo sentava no chão, era cadeirinha de chão, ou era almofada ou paninho. Tem uns que se atreviam aí de paninho, só indiano, acho, para fazer aquilo. Os iogues, né? Os iogues. Mas eu lembro de uma situação no chão duro. Tinha aquele momento que ele falava let go, né? Daí você caía para trás e ele continuava conduzindo a meditação. Dizia, você não é o corpo, você não é a mente. Exato, essas coisas todas. E eu caí em cima de um ferro, de uma cadeira daquelas, e ficou naquele negócio, não podia mexer, empacotado de gente, não tinha nem para onde sair. Daí tinha essas coisas, tinha essas experiências. Exatamente. Não, uma vez a gente... Eu acho que foi nesse primeiro dia, no primeiro dia que eu fui, eu tenho a impressão, que a gente estava mais no meio, eu não estava fotografando. E aí tinha uma senhora, pouco atrás da gente, que começou a tossir. E essa senhora devia ter uns 80 anos. E ela começou a tossir e ela ficou desesperada, porque cada vez que ela tossia, tinha umas 10 caras que viravam para ela furiosas, né? Nossa! Uma coisa assim. E ela tossia e as pessoas ficavam putas. E ela, então, tentou fazer um movimento de sair. E ela estava linda, sabe quando uma pessoa se arruma da maneira mais linda do mundo e põe um mala orgulhoso, assim, sabe? Tinha colocado um mala bem, bem orgulhosa. E aí eu fiquei um pouco... Na hora eu fiquei um pouco chocada, porque aí ela tentou se mover para sair, mas as pessoas aí ficaram mais bravas um pouco ainda. Então ela não pôde sair, ela ficou numa posição no meio do caminho, porque ela já tinha se movido para sair, era difícil se mover de volta, né? E imagina levantar para fazer xixi, impossível. A descrição que eles davam, né, recomendavam a gente que não saísse mesmo no meio, até porque realmente você pegava um gancho. Ou se aparecesse com perfume lá, o Osho era alérgico, né? Botaram você lá isolado, junto com todos os outros de perfume. Botavam um círculo lá e colocavam as pessoas com perfume lá naquele você entrava e as pessoas te cheiravam, né? Isso, você entrava e tinha um cheirador para saber se você estava com perfume. Aqui, Niranjana, eu vou dar um abraço aqui para as pessoas, eu recebi a lista aqui, que estão nos vendo. Prashanto Lisboa e Sati. Prashanto e Sati. Lícia, Kilma, o meu amigo, acho que seu também, Mário Xavier, o Nirava, jornalista querido. Também. Fátima, Dara, Lúcia, Mira Alves. Dara.
Simone Cavalcante, Valquíria Ribeiro, Givan Prem, Vissádiana, querida Prem Vissádiana, está em Piraju, São Paulo. Maniravi Suvira, Ulisses Miguel, Itachária, de Ubatuba, Swami Jivan Jachan, Manuela Couto da Rosa, Arlene Silva, Silvia Pinheiro Medeiros, e um recado aqui também do meu querido amigo de São Paulo, de Puna, o cearense Nick Lanke, que confirmou que ela era Avirbhava, mesmo o nome dela. Ela era uma sensitiva. Eu não sei se aconteceu quando vocês estavam lá, que o Osho fazia brincadeira com ela. E um dia ele falou que ele fazia cócegas à distância nessa mulher e ela Sim, a gente toda. estava Vocês estavam lá. Vocês A gente estavam lá. estava lá. O Osho gargalhava, e ele o fazia auditório. e ela morria de rir, ela não parava de gargalhar. Ela gargalhava, o Osho gargalhava, nós todos gargalhávamos. Esse dia, eu lembro que aconteceu uma coisa que eu nunca mais esqueci, porque foi a única vez na minha vida que aconteceu aquilo. O Osho saiu, normalmente eu não conseguia levantar, eu ficava lá 10, 15 minutos no chão. Era todo dia isso. Daí, aquele dia, ele saiu, que aconteceu isso aí, né? O Osho fazia cócega à distância, daqui a pouco ele ficava sério, começava a falar sobre Zen, e ele volta e diz: mestre Zen tem seus truques. Vocês querem ver de novo? E começava a fazer cócega, a mulher a gargalhar, ele a gargalhar, todo mundo a gargalhar de novo. Acabou esse discurso, eu gargalhava e chorava ao mesmo tempo. A única vez que eu tive isso na vida. É esses êxtases que a gente tem com o Buda, né? Que coisa linda. Nossa Senhora, que coisa linda. Eu me realizo demais ouvindo as histórias de vocês. Linda. Eu me realizo nessa sintonia, porque como é importante as pessoas terem acesso às vivências que vocês passaram. Ninguém está inventando nada aqui. Aconteceu, né? E além do prático, né, do real, do que aconteceu, as emoções e todo esse sentimento que vem à tona sem palavras. Eu fiquei sem palavras agora para descrever isso. E as fotos? Temos um outro momento, já que estamos aqui. Vocês estão preparados? Vamos lá. Já estamos nesse clima bom e falando dessa delícia que devia ser, né, para mim, que para vocês era mesmo estar com o Osho. Eu vou pedir para todos aqui, nesse momento que estão assistindo, para a gente fazer um pouquinho de silêncio, dar uma chegada e fazer um humming, um on, ou um sonzinho, porque a gente vai mostrar vamos fazendo. Daqui a pouco vocês vão ver. Niranjana, aproxima um pouquinho mais. Isso, só fala alguma coisa para captar sua tela. Isso. Conta pra gente, o que é isso? Isso aqui é uma roupa do Osho. Olha que coisa mais linda. Essa roupa, o Aldo ganhou, o Aldo, companheiro da Marga, ganhou quando ele
fez o desenho, o design do livro para o Osho, e aí ele tem essa roupa maravilhosa. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu ver. Tem uma manchinha de curry. Tem uma manchinha. Eu achei que o Bhaskara ia vir vestido de Osho. Tem uma manchinha de curry. Que coisa mais linda, que energia boa, né? Não é demais? Coisa mais linda do mundo. Vocês são os guardiões dessa roupa, é isso? Somos. A roupa é do... O Aldo ganhou essa roupa e aí a gente faz um retiro chamado Amado Osho e normalmente no aniversário de iluminação do Osho. E aí ele e a Marga nos deram a honra de guardar essa preciosidade, essa coisa mais... Então, coisa mais linda. Mais linda. Coisa mais linda são as histórias que você contou pra gente aqui. Como é o feminino, né? O feminino é diferente, né? Já... Sabe que ao início das nossas conversas, as primeiras que nós tivemos, eu recebi uma reclamação, né? Que a gente não estava trazendo mulheres. Daí eu disse, aguarda um pouco, que 2021 vai vir bastante no feminino. Semana que vem temos uma convidada também. Temos uma convidada. Eu não sei como é que estamos de... Temos uns 10 minutinhos 10 minutinhos, ainda, então. 15 ainda. Niranjana, você que teve a oportunidade de encontrar um Buda vivo pessoalmente, como disse o Pantaro, um amigo nosso que esteve aqui conosco, faz um lindo trabalho também em Novo Hamburgo, no Vale do Ser, a Escola do Ser. Ele falou que o Osho, na concepção dele, nunca esteve com o Osho pessoalmente, mas pegou tudo, assim, né? E na concepção dele, o Osho ele manifesta aspectos ontológicos do ser. É como se o Osho fosse a manifestação do que tem de mais bonito na expressão de um ser humano, né? É o gestual, o olhar, a fala, tudo e esse isso. Leão, né, falando, né? Leão. Aliás, Leão falando, eu né? tive uma época, uma percepção de ouvir os áudios dos vídeos do Osho, que eu tinha percepção quando ele estava falando de manhã e quando ele estava falando à noite, que era diferente. De manhã, as falas dele eram de uma suavidade, um negócio assim, que aquela doçura parece que entrava, tomava conta de você. E, às vezes, de noite, estava aquele leão presente, né? Com todos os seus embates e a espada afiada, às vezes, de mestre zen mesmo. Claro, e vendo os vídeos também, né? É incrível porque em um vídeo, num determinado momento, ele parece muito, muito, muito envelhecido, e aí um vídeo muito tempo depois ele está totalmente jovem e né, vigoroso e engraçado, porque na verdade, eu tenho que dizer que eu tive a sorte de ver 3 Budas vivos, né? Porque também Ama Bhagavan, a gente teve presente, teve com eles muitas vezes, e também são... E aí, isso também acontece com o Bhagavan.
às vezes você tem a sensação de que ele é 20 anos mais velho e 2 dias depois ele é absolutamente... É como se tivesse regenerado o corpo, sabe? E é incrível isso, né? Incrível mesmo. Me conta uma coisa, como é que são os projetos de vocês? Você quer falar alguma coisa, abrir esse espaço também para divulgar o trabalho que vocês fazem e tudo mais? Ai, vem cá, Vascarzinho. Vem para contar o trabalho que a gente faz. Eu vou. Ah, tá, agora é a parte chata, é isso? Tô brincando. Não deixa, Bíblia, não deixa. Volta aqui, fica aqui. Então tá, vamos mudar de assunto. Vamos voltar. Vamos falar do hoje. A gente tem um trabalho... Fica aí, Bascarzinho. Deixa ela falar. Não, fica aí, Não deixa não, Bascar. Não deixa não. Não, a gente tem um centro de meditação aqui na Chapada dos Veadeiros, que é um lugar lindo, é assim um paraíso, e a gente então recebe mais ou menos uma vez por mês um retiro ou um campo de meditação. A gente tem, né, vários trabalhos, a gente tem como inspiração e, né, vários mestres, né, e enfim, a gente tem um trabalho lindo com esse trabalho lindo do Osho, que é o amado Osho, que acontece por volta do dia da iluminação dele, né, por volta do dia 21 de março. Perto do meu aniversário. Perto do meu aniversário, já sei qual é a data que a gente vai levar os tambores e violão para aí. Que maravilha! Quando que é seu aniversário, Biru? 22 de março. Aniversário de Maravilha. nascimento, né? De Sânias é 14 de dezembro. Olha, que lindo. Você está perto do Osho de nascimento e você está perto do Osho de Sânias, né? Tem outra coincidência. O meu padrinho do Osho é o Satibode. Meu aniversário do Osho é a mesma data do aniversário dele. É verdade, 14 de dezembro. A gente fez uma festa. A gente fez uma festa juntos agora em dezembro, até essa online. O Bascar acho que deu uma espiadinha ali. Deu uma chegadinha. Foi, eu estava lá também. Ela estava lá na festa também, maravilhosa. É verdade. É que essas festas por Zoom a gente fica meio perdido nos quadradinhos, né? Mas é verdade, é verdade. Mirandiana, só para pegar a informação. Desculpe interromper. Só para pegar a informação do espaço de vocês, é Dhyan.de-meditação. Como é que acessa? Isso. É o site? O site é Dhyan, escrito, né? .de meditacão. Mas o Dhyan, como é que escreve? D-H-Y-A-N? D-H-Y-N.demeditacão.com.br. Pronto. Esse é o site. Quando você põe no Google Dhyan, ponto de meditação, eles já te levam logo para o site. Legal. Enfim, tem as nossas redes sociais também, né? E a gente sempre anuncia os trabalhos que a gente dá nas redes sociais. A gente tem esse trabalho aqui e a gente também viaja o Brasil e a América Latina também com os trabalhos. Enfim, é maravilhoso. Está faltando uma coisa ainda que você não me falou, que eu não, né? O significado de Niranjana? Niranjana, deusa. Então, a Nandi Niranjana, deusa abençoada. Foi o que veio na minha cartinha Sânias, né? Carta modesta. Outro dia
Pô, Pois é, Pô. o Osho era muito otimista, então né? Ele era abundante. Que Que linda! delícia! Ele invocou com outro Niranjana! Anand, pelo amor de Deus! Vem cá, só para constar aqui, para informação, esse Anand, por acaso, era brasileiro que estava lendo tarô? era Então eu sei quem é. Eu sei quem é. brasileiro. De São Ah, Paulo? De São Paulo? esse mundo é uma ervilha! Não sei, não Eu sei. Eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é. Mas eu Oh, meu prefiro não Deus! falar o nome. Mas tudo bem, gente. Tá Ai. tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Não, mas é uma pessoa maravilhosa. É porque Não, ele é alguma um coisa grande leitor estranha de não bateu, tarô. entendeu? Claro, e estava Ele é naquele músico momento também, dele Mas lá. não um era um grande leitor leitor de de tarô. tarô, não. Ah, não? Não era o Ah, leitor de não? Ah, tarô, não. então, Ele não era. desfaz tudo. Desfaz tudo. Não, ele não Pronto, era o ó. leitor de tarô. Tá. Não se Não sinta era. Ele, Ah, bom. Então, não. Era uma pessoa, outra pessoa que sentou depois que meu jogo tá. terminou. Ah, tá. Tá Chegou bom. depois, na sequência. Entendido. É Eu achei que era verdade. alguém que estava lendo tarô que eu conheço e tal. Ah, é Não. assim Bom, que Não, começa. e, Niranjana, nosso, na nosso tempo verdade está... é uma pessoa legal. Depois eu encontrei com ele outras vezes e tal, e era uma Tinha mais coisa, a ver com o seu era porque eu processo. tinha que passar por isso, entende? Então É, foi ele que aconteceu naquele momento e o né, gatilho, né? não Que tem nada a disparou. ver com ele. Tá Era muito bom. mais a ver contigo, com o teu Querida, processo. Claro. Aí, ó, tá na eu acho que hora. a Oi, gente oi, está querida. tá na hora de encerrar, porque gostaríamos de Poxa, muito agradecer bom. essa oportunidade de conversar com você, né? Parece aquela coisa do programa do Jô Soares, né? Quando é bom todo mundo, acabou, né? Ah, né? Ah, Gente, poxa, Olha, muito super, obrigada. Foi muito, muito bom. querida, que bom. Demais. Que delícia de Hum, história, que delícia de relatos e quantos momentos lindos, né? Que bom que você está compartilhando com a gente. demais. As pessoas podem ouvir também e se embebedar, Hum, né, de Osho aqui nessas lives, através Poxa, desse relato. Niranjana, querida, muito demais, obrigado. Tá? demais. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra muito grande. Eu estava um pouco nervosa, assim, mas o que eu vou falar? E, enfim, foi Ai, demais. foi Normal, linda, foi normal, linda, normal. normal. Agora eu tenho Se um dá recadinho final. friozinho é porque é bom. O estranho Oi? é sempre bom. Eu tenho um recadinho final aqui para prático e que eu não posso deixar de aproveitar que vocês estão todos aqui, que é o treinamento de facilitadores de meditação Osho, que eu e Sananda estamos juntos aí tocando. E quinta-feira tem uma live no Osho Sem Fronteiras, minha com Sá, sobre esse treinamento, sobre dúvidas de meditação, dúvidas sobre a meditação do Osho. E o treinamento começa no carnaval, intensivaço, online, mas ao vivo, né? Pelo Zoom. E informações na minha página Divya 10 ou na Cia do Ser. Ok, pronto. Tá dado esse vendo? recado que era importante Muito bom. para mais pessoas aprenderem a Mais um meditar. voo da nave Osho. Maravilha. Mais um voo ao planeta Osho, né? Obrigada a todos que vieram, que estão curtindo com a gente, mandando comentários, e todos os queridos sannyasis que generosamente vêm compartilhar suas histórias aqui. É muito importante e muito lindo. Obrigada a todos. Namastê. Eu vou ter que desligar, não quero. Um beijo. Um beijo, queridos. Até. Beijo.